Tradução feita por Vulcanovel. Link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 61. A missão de Lumilia. Souta usou luz de cura na palma da mão de Fred. Ele parou o sangramento das feridas antes de tirar algo de sua bolsa. Esta era uma poção para curar completamente as feridas. Sua habilidade era apenas uma habilidade básica de cura. Não podia curar completamente uma ferida, então para curar completamente uma ferida sem deixar uma cicatriz, uma poção era necessária. Não há necessidade. Fred balançou a cabeça ao recusar a poção que Souta deu. Nós também temos um pouco de poção. Não há necessidade de usar uma poção em feridas tão superficiais. Ok. Souta assentiu e ele colocou a poção de volta em sua bolsa. Então seu nome é Cluster? Lumilia olhou para Cluster e perguntou enquanto acariciava a sua cabeça. Sim. Cluster acenou com a cabeça humildemente. Onde estão seus pais? Lumilia perguntou em um tom gentil. Cluster respondeu balançando a cabeça. Entendo. Sinto muito por fazer essa pergunta. Deve ter sido difícil para você. Lumilia disse enquanto acariciava suavemente a cabeça de Cluster. Souta olhou para Lumilia com uma expressão surpresa. Seu tom era diferente do normal. Ela estava sempre colocando uma frente fria e um tom severo, então foi surpreendente ver esse lado dela. Ele adivinhou que ela era assim porque estava assumindo seriamente a responsabilidade de representante de classe no instituto. De repente, um grupo de pessoas apareceu diante deles. Essas pessoas usavam armadura de couro e calças. Eles também estavam armados com armas afiadas. Eles eram bandidos, sem dúvida. Souta apenas olhou para esses bandidos sem dizer nada. Na verdade, ele sabia que muita gente vinha nessa direção, mas se distraiu ao ouvir a conversa de Lumilia e Cluster. Brian, Yuko, Lumilia, Fred, Jusmin e Cluster pararam de se mover. Eles viraram suas cabeças para olhar para os bandidos. Lumilia olhou para os bandidos. Quem são vocês? Ela abriu a boca e perguntou em um tom frio completamente diferente do que ela usou com Cluster. Os bandidos olharam para eles com um sorriso no rosto. Eles olhavam para eles como se fossem uma presa que caísse em suas armadilhas. Oh! O líder dos bandidos deu um passo à frente e olhou para Lumilia com olhos lascivos. Ele nem se incomodou em esconder seu desejo. Pelo que parece, você é uma nobre, certo? E se eu for? Lumilia respondeu em um tom frio. Ela colocou a mão no cabo da espada. Nós finalmente iremos desfrutar de alguns nobres depois de muito tempo, meninos. O líder disse enquanto olhava para Lumilia de cima a baixo. Sim. Chefe. Pelo menos deixe-me desfrutar da empregada primeiro. Chefe. Aquela garotinha, você pode dá-la para mim? Eu tenho uma queda por garotinhas. Os bandidos disseram em uma explosão de risos. Eles já acham que as garotas daqui eram propriedade deles. Souta olhou para o líder dos bandidos e Lumilia. Ele não sabia o que despertou o interesse do líder dos bandidos por Lumilia. Era o corpo? Não, os seios de Lumilia eram quase inexistentes e ela não tinha curvas tão boas. Se Souta quisesse dizer, Lumilia parecia uma criança, uma loli para ser mais preciso. Souta preferia a empregada no lugar da Lumilia. Ele podia ver as curvas e aqueles peitos bem dotados dela através da roupa de empregada. Ele balançou a cabeça e removeu esses pensamentos de sua mente. Ele olhou para Brian e pensou que deveria ensinar-lhe a realidade. Ok, vou mostrar a ele como lidar com uma situação como esta, para que ele não cometa nenhum erro novamente. Souta pensou enquanto acenava para si mesmo. Souta sabia o que Brian pensava, então imaginou que Brian deixaria esses bandidos irem. Ah, que raso! Você começou isso! Brian disse enquanto sua mana explodiu.
Ele cerrou o punho reunindo sua mana ao redor. Otto, você não vê que está em desvantagem aqui. Temos números aqui. Você não pode esperar nos derrotar. O líder dos bandidos disse com uma expressão divertida. Nós vamos curtir lentamente essas garotas, certo, meninos? Sim. Essa escória. Jusmin rangeu os dentes ao puxar a espada. Afaste-se, jovem senhorita. Eu irei protegê-la. Fred disse enquanto avançava na frente de Lumilia. Você não precisa se preocupar comigo, Fred. Eu posso me proteger. Lumilia disse enquanto puxava a sua espada. HMPH. Um escárnio soou. Todos olharam para Solta, que se levantou enquanto limpava as suas roupas. Agradeço. Assim como a empregada disse antes, você é apenas um canalha. Solta olhou para os bandidos e lentamente se aproximou deles. Ele parou na frente do líder dos bandidos. Então, Brian, Yuko, Cluster, Lumilia, Fred e Jusmin apenas seguiram Solta com os olhos. Hã? O líder dos bandidos colocou a mão no ouvido como se não pudesse ouvir o que Solta estava dizendo. Eu não terei dúvidas em matar você. A espada Vajrasaia na mão de Solta emitiu uma aura vermelha. Lua cruzada. Sou voz. Uma luz vermelha piscou e todos viram uma linha vermelha no corpo dos bandidos. Tudo. 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 Lentamente, a parte superior de seu corpo caiu no chão. O rosto dos bandidos mostrou uma expressão de choque. Parecia que eles não podiam acreditar no que aconteceu com eles. Spurk. A parte inferior do corpo jorrou fontes de sangue no ar. Toda a área estava tingida de uma cor vermelho-sangue. Cluster ficou apavorada quando viu a cena sangrenta. Ela rapidamente se virou e cobriu os ouvidos. Ei! Jusmin sentiu-se um pouco tonta ao testemunhar aquela cena sangrenta. Ela era apenas uma empregada que tinha apenas conhecimento sobre luta, então ela não tinha visto alguém matar pessoas assim. Ele não é um aluno comum. Pela reação dele, pude ver que não é a primeira vez que ele mata pessoas. Fred estreitou os olhos enquanto olhava ferozmente para Solta. Lumilia subconscientemente deu um passo para trás enquanto cobria a boca com as mãos. Afinal, foi a primeira vez que viram alguém ser morto assim na frente deles, então era natural que sentissem náuseas por causa da cena sangrenta. Solta os ignorou enquanto embainhou a espada Vajra. Foi a primeira vez que ele usou a habilidade de sua espada. Era diferente de usar uma habilidade que ele aprendeu. Solta fechou os olhos e ouviu um som em sua mente. Jin. Experiência máxima alcançada. Você subiu de nível. Atributo de força aumentou em 8. Os atributos de inteligência, agilidade, destreza e vitalidade aumentaram em 5. Você recebeu 2 pontos de atributos livre. Você recebeu 1 ponto de habilidade. Finalmente, Solta atingiu o nível 19. Apenas mais um nível e ele alcançará o nível requerido para a segunda evolução. Solta. Brian caminhou em direção a Solta e agarrou seu colarinho. Solta olhou para Brian com olhos simples. Ele viu que Brian estava claramente zangado com o que ele fez aos bandidos. Por quê? Ele perguntou em um tom simples. Não havia um traço de emoção em sua voz. Por que você os matou? Brian perguntou em voz alta. Você sabe o motivo, Solta respondeu enquanto balançava o corpo e caía no chão. Mas você não tem que matá-los. Brian disse enquanto cerrava os dentes e cerrava os punhos com força. É isso que você sempre faz em suas missões? Quando você encontrava um bandido, você sempre o deixava viver. Solta disse e se levantou enquanto limpava as suas roupas. Ele se virou para olhar nos olhos de Brian e continuou, você sabe que os bandidos que você deixou ir antes não pararam o que estavam fazendo. Por sua causa, eles mataram e estupraram mais pessoas,
sabe? E Brian baixou os olhos. Solta estreitou os olhos ao olhar para Brian. Ele então suspirou e encolheu os ombros. Ok, vamos agora. As atitudes de Brian realmente não o incomodavam. Na verdade, ele realmente gostou. Esse tipo de atitude era o que o levaria a conseguir mais missões. Como antes, se Brian não insistisse em ajudar Cluster, Solta não saberia da Grande Guerra. Ele estava apenas testando se poderia influenciar Brian facilmente. Mas parece que não era necessário para ele. Solta decidiu que faria as coisas nas sombras secretamente. Solta voltou-se para Lumilia e perguntou do representante de classe: o que você vai fazer? E jovem senhorita, devemos ir agora. Este homem é perigoso. Eu não gosto dessa sensação. Jusmin sussurrou para Lumilia. Jovem senhorita, devemos pedir ajuda a ele. Sua força nos ajudaria de muitas maneiras. Fred sussurrou. Fred e Jusmin tinham opiniões diferentes. Um tinha medo de Solta pelo que ele fazia, enquanto o outro pensava em aproveitar a força de Solta. Jovem senhorita. Se não conseguirmos aquilo, você sabe o que o senhor dirá. Fred continuou a persuadi-la. Lumilia franziu a testa ao se lembrar do pai, o chefe da família nobre Osvares. Ela cerrou os dentes e lentamente abriu a boca. S. Solta. O que é? Solta inclinou a cabeça com uma expressão confusa. E eu quero te perguntar, e se você pode nos ajudar? Lumilia gaguejou. Ela não estava acostumada a pedir ajuda a outras pessoas. Fale claramente. Solta suspirou. Fred foi quem deu um passo à frente e baixou a cabeça. Pedimos a você se você pode nos emprestar sua força para obter a cereja da luz mística. Jim. Missão iniciada. Reunião: ajude o grupo de Lumilia a adquirir a cereja da luz mística. Recompensas: 20.000 experiência, 10 pontos de atributos livre, 5 pontos de habilidade. Capítulo 62 – Entrando na masmorra. Solta ficou surpreso quando recebeu uma missão. Reunião: ajude o grupo de Lumilia a adquirir a cereja da luz mística. Recompensas: 20.000 experiência, 10 pontos de atributos livre, 5 pontos de habilidade. 5 pontos de habilidade. Solta ficou surpreso ao ver 5 pontos de habilidade como recompensas. A dificuldade dessa busca foi claramente maior do que todas as outras que ele fez antes. Ele virou a cabeça e olhou para o grupo de Lumilia. Ele se perguntou se deveria aceitar a missão ou não. Aceitar a missão significa que ele não adquirirá a cereja da luz mística, mas receberia 5 pontos de habilidade. São muitos pontos de habilidade. Ok, eu vou te ajudar, mas primeiro você tem que me ajudar primeiro. Solta acenou com a cabeça para eles e declarou sua condição. Se ele não tivesse pedido nada em troca, eles começariam a suspeitar dele. Obrigado por aceitar nosso pedido egoísta, mas tenho uma pergunta, disse Fred educadamente. Diga-me, Solta disse em resposta a ele. Como devemos ajudá-lo? Fred perguntou com cuidado. Entraremos na masmorra mais tarde e você apenas precisa proteger a Cluster? Solta disse enquanto esfregava o queixo. Isso é tudo? Fred deu uma olhada em Cluster e perguntou a Solta. Sim, Brian e eu ficaremos muito ocupados lutando, então precisamos de alguém para proteger Cluster? Então, estou curioso sobre este urso de pelo vermelho. Ela? Ela é Yuko, minha parceira. Yuko, diga oi para eles. Solta virou a cabeça e olhou para Brian. Brian estava olhando para o chão enquanto seus punhos cerravam com força. Solta se aproximou dele e deu um tapinha em suas costas. Ele disse, e não se preocupe, estou apenas testando para ver se você vai mudar sua perspectiva de vida. Mas não se preocupe, tudo bem, apenas faça o que achar que é certo.
Solta foi embora depois de dizer essas palavras a Brian. Yuko olhou para Brian antes de seguir Solta. Cluster levantou a cabeça e olhou para as costas de Yuko e Solta. Então, ela virou a cabeça e olhou para Brian. Solta falou sobre as informações detalhadas da cereja da luz mística para Lumilia. Solta, Lumilia, Fred e Jusmin estavam em torno do mapa da floresta desolada. Eles estavam olhando para o mapa com uma expressão séria. Onde está o lugar exato da fruta? Solta perguntou. Não sabemos o lugar exato, mas dizem que a fruta foi vista nesta parte, disse Lumilia enquanto desenhava um círculo em uma pequena parte da floresta ao norte. Solta olhou para o mapa com um olhar escrutinador. Depois de alguns momentos, ele abriu a boca e disse: devíamos dar a volta por esta parte para evitar o ninho de zangões titãs. Não devemos usar nossa energia na luta contra esses monstros, pois precisamos lutar contra as outras pessoas que vieram aqui pela fruta. Outras pessoas? Lumilia olhou para a Solta. Hã? Você acha que é a única que veio aqui pela fruta? Tem gente que veio aqui pelo mesmo motivo que você. São concorrentes. Temos que lutar e derrotá-los se quiser pegar o cereja da luz mística. Solta disse em um tom frio. Sim. Lumilia abaixou a cabeça e acenou com a cabeça. Solta adivinhou que Lumilia não sabia de nada. Ela só veio aqui porque ouviu sobre a cereja da luz mística. Ela nem mesmo trouxe cavaleiros em sua busca como os outros nobres que vieram aqui. Ais. Solta suspirou impotente. Parece que Lumilia era inocente nos assuntos do mundo exterior. E pensar que a representante da classe rígida não sabia disso. Parece que ele a superestimou. Ok, vamos terminar o que viemos fazer aqui primeiro, disse Solta enquanto se levantava. Obrigado. Fred também se levantou e agradeceu a Solta. Você pode economizar seu agradecimento depois que conseguirmos aquela fruta. Solta olhou para ele e disse antes de sair. Lumilia, Fred e Jusmin olharam para as costas dele. Ele é realmente seu colega de classe, jovem senhorita? Justin perguntou a Lumilia em voz baixa. Sim, pelo que vejo, ele é o mais forte da nossa classe. Lumilia acenou com a cabeça. Jovem senhorita, se eu não estou errado, sua aula é da classe de mago, estou certo? Fred perguntou. Sim, nós somos da classe de mago. Ele mostrou um poder não condizente com nenhum mago em nossa classe. Ele até derrotou os alunos da classe de escudo sem usar nenhum feitiço. Lumilia explicou a eles. O grupo caminhou por 1 hora antes de chegar perto das cachoeiras. É aqui que reside a masmorra? Brian perguntou enquanto olhava para as quedas de 40 metros de altura. Sim, está atrás da cachoeira. Solta acenou com a cabeça enquanto observava a Brian. Parecia que Brian tinha se recuperado agora. Sua capacidade mental era alta e parecia que ele experimentou a mesma coisa antes. Solta não sabia o que Brian experimentou antes que o deixou assim. Brian parecia determinado a salvar todos que precisavam de ajuda. Solta olhou para Cluster e disse: Cluster, fique para trás, Lumilia. Ela irá protegê-la. Cluster acenou com a cabeça e ela ficou ao lado de Lumilia. Lumilia olhou para Cluster e acariciou sua cabeça. Não se preocupe, eu vou te proteger. Obrigada. Cluster acenou com a cabeça humildemente. Sigam-me, disse Solta, dando um passo à frente e deixando a água cair em seu corpo. O resto do grupo seguiu Solta atrás. Atrás das cachoeiras, eles viram uma grande caverna. Era tão grande que Yuko podia se mover livremente dentro da caverna. As roupas de todos estavam molhadas por causa das cachoeiras. Brian olhou em volta e viu o sutiã de Jusmin através de sua roupa de empregada. Quando ele viu seu sutiã, ele rapidamente se virou e olhou para o fundo da masmorra. Solta percebeu, então olhou para as meninas e disse: vocês deveriam secar suas roupas primeiro.
Brian não vai conseguir se concentrar enquanto vocês estiverem mostrando essas coisas para ele. Lumilia, Clayster e Jasmine olharam para seus corpos e viram que suas roupas molhadas estavam grudadas em seus corpos. Jovem senhorita! Fred exclamou enquanto tirava o casaco e colocava em Lumilia. Obrigado, Fred. Lumilia disse com um toque de vermelhidão nas bochechas enquanto olhava para Brian e o viu olhando para a caverna, depois para Solta, e o viu olhando para ela. Você, o quê? Eu não ia conseguir ver o que está lá, mesmo se você não esconder. Solta disse a ela. Você. Lumilia corou e nem sabia mais o que dizer. A jovem senhorita ainda está em sua fase de crescimento, então ela se tornaria uma boa mulher depois de alguns anos. Jasmine deu um passo à frente e disse enquanto olhava ferozmente. Então, reclame para mim depois de alguns anos ou depois que ela tiver o mesmo corpo que o seu, disse Solta enquanto se virava e encolhia os ombros. Jasmine cobriu o peito com as mãos ao ouvir as palavras de Solta. Yuko deu um passo à frente e mostrou a língua. Ela lambeu as bochechas de Solta. Pare com isso. Vou te dar algumas frutas. Solta disse enquanto acariciava a cabeça de Yuko. Ele colocou a outra mão em sua bolsa e tirou uma fruta. Ele deu a fruta a ela para que ela parasse. Ele então caminhou ao lado de Brian e colocou a mão em seu ombro. Ele colocou a boca perto da orelha de Brian e sussurrou, depois dessa missão, você deveria vir comigo para o distrito da luz vermelha? Vou escolher a melhor mulher para você. Brian estava prestes a recusar quando Solta o interrompeu. Não se preocupe, é por minha conta. Solta deu um tapinha no ombro de Brian. O grupo entrou na masmorra. Solta acendeu uma tocha e não deixou que nenhum combatente segurasse a tocha. A área dentro da caverna era ampla, então eles não ficariam apertados em um pequeno caminho estreito como qualquer outra masmorra. A estrada estava escura e eles mal podiam ver o que havia dentro da caverna. Depois de caminhar por alguns minutos, eles viram cristais no teto que emitiam luz. Lindo, exclamou Jasmine ao ver os cristais no teto. Sim, é lindo. Brian assentiu com as palavras dela. Solta não teve nenhuma reação, exceto que ele pensou que esses cristais eram convenientes. Esses cristais não eram nada comparados aos cristais que iluminavam o santuário dos mortos-vivos. Solta olhou para trás e disse, você pode jogar as tochas. Não precisamos mais delas. Solta sabia que naquele momento eles não precisavam das tochas. Ok. Clayster acenou com a cabeça e ela jogou a tocha que estava segurando. Ela era uma não combatente, então Solta deu a ela uma tarefa antes de segurar a tocha. HMPH. Jasmine também jogou a tocha que segurava. Além disso, tenham cuidado, Solta os avisou, pois sabia que eles encontrarão monstros quando entrassem na masmorra. Brian, Lumilia e Fred concordaram com suas palavras. Eles se prepararam para lutar contra os monstros. Logo, eles encontraram 3 cobras gigantes. As cobras tinham 10 metros de comprimento e escamas verdes. Vamos matá-las rapidamente, disse Solta enquanto puxava a espada Vajra. Ok. Fred acenou para ele. Solta e Brian investiram contra as 3 cobras gigantes, e Fred seguiu atrás das 2. Sou voz. As cobras atacaram Solta, mas ele as evitou facilmente. Bang! Ele então cortou sua espada nas cobras. Sua espada rompeu facilmente as escamas da cobra. Puti! O sangue vermelho jorrou do corte que ele deu à cobra. Solta então saltou no ar e torceu o corpo. Ele seguiu acenando sua espada em direção à cabeça da cobra. Puti! A cobra foi cortada em 2 partes de forma limpa. Brian puxou o punho para trás e juntou sua mana. Boom! Ele saltou e deu um soco poderoso na cabeça da cobra gigante. Bang! Ele caiu no chão e as chamas cobriram seus punhos. Ele dobrou os joelhos e se jogou na cobra.
Golpe ardente. Boom! A cobra foi empurrada para trás. Ela saiu danificada por aquele soco. De repente, Brian viu uma espada voando no ar direto para o olho da cobra. Puti! A espada perfurou o olho da cobra e Souta apareceu. Souta agarrou o cabo da espada e a empurrou mais fundo. Capítulo 63 – Uma mudança na cluster. Souta se virou e viu que Lumilia e Fred já haviam acabado com a outra cobra gigante. Vamos agora. Souta deu uma olhada nos cadáveres das cobras gigantes antes de começar a andar. Ele poderia vendê-los, mas não tinha mão de obra suficiente para trazê-los de volta para a aldeia. Mesmo assim, a cobra gigante era muito grande para ele e seria preciso muita gente para trazer de volta uma única cobra gigante. Além disso, ele não ganharia muitas moedas se vendesse esse tipo de cobra. Ok. O resto do grupo seguiu Souta. Eles não sabiam qual era o objetivo de Souta aqui, então eles só podiam segui-lo. Fred até perguntou a Brian qual era o objetivo de Souta, mas nem mesmo ele sabia qual era o objetivo de Souta aqui nesta masmorra. O grupo continuou indo mais fundo na masmorra. Eles só pararam quando viram dois caminhos na frente deles. O que devemos fazer agora, Souta? Brian perguntou a Souta. Lumilia, Fred, Jasmine e Cluster também se viraram para olhar para ele. Souta coçou o queixo e fechou os olhos. Ele tentou se lembrar da maneira certa aqui. Para onde devo ir? Depois de alguns momentos, Souta abriu os olhos. Ele finalmente se lembrou do que havia nesses dois caminhos. Esses dois caminhos levam à sala do chefe. Não há muita diferença, exceto o tipo de monstro. Os monstros do lado esquerdo eram mortos-vivos, enquanto do lado direito não eram mortos-vivos. Vamos por aqui. Souta apontou para o caminho esquerdo. Ok. Brian acenou com a cabeça para ele. Lumilia, Fred e Jasmine não tinham muita opinião sobre o assunto. Todos eles iriam deixar isso para Souta. Havia uma razão pela qual ele escolheu o caminho da esquerda cheio de criaturas mortas-vivas. Um livro de feitiços estava escondido numa sala secreta aqui no caminho da esquerda e Souta o queria. Ele poderia vender o livro de feitiços por uma grande quantia de dinheiro depois que aprendesse o feitiço. Isso lhe dará um subsídio de 2 meses. O grupo entrou em um amplo espaço e viu mais de 50 mortos-vivos bloqueando o caminho. A atmosfera se tornou fria, completamente diferente de antes. O cheiro de carne podre espalhou-se pelo ar. Lumilia, Jasmine e Cluster beliscaram o nariz ao sentir o cheiro. Souta respirou fundo e apertou a espada com força. A atmosfera aqui era a mesma quando ele entrou em uma das masmorras de baixo nível no Santuário dos Mortos-Vivos. O cheiro e o ar frio eram os mesmos. Vamos! Souta gritou enquanto corria em direção ao grupo de mortos-vivos. Embora eles fossem mortos-vivos de baixo nível, ele ainda teria uma quantidade decente de experiência se os matasse. Gra! Os mortos-vivos o notaram, então eles voltaram sua atenção para ele. Todos eles abriram a boca revelando presas afiadas. Sua voz. Souta chegou na frente deles e usou a habilidade apunhalar consecutivamente. Bang! 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 Vários pequenos buracos apareceram nos corpos dos mortos-vivos à sua frente. Brian saltou acima de Souta. Os punhos de Brian estavam cobertos em chamas. Golpe ardente. Brian deu um soco poderoso, causando uma grande explosão nas costas. Fred olhou para Souta e Brian. Ele abriu a boca e disse: "Estou indo, jovem senhorita." Ele então brandiu sua espada e avançou contra o grupo de mortos-vivos. Sua voz. Sua voz. Ele rapidamente moveu seu corpo de um lado para o outro, desviando de todos os mortos-vivos. Ele fez isso enquanto balançava sua espada para cortar os mortos-vivos. Puti! Puti! Souta parou de atacar os mortos-vivos quando viu Fred.
Ele ficou surpreso com a habilidade de Fred com a espada. O domínio de Fred sobre a espada era maior do que ele. Como esperado de um mordomo de uma família nobre. Ele claramente possui alguma habilidade para provar a si mesmo. Agora que Souta pensou sobre isso, ele se lembrou disso quando ele jogou sua espada Vajra antes. Fred reagiu rapidamente ao aparar sua espada. Souta virou a cabeça para olhar para Lumilia e os demais. Lumilia estava parada na frente de Cluster e Jasmine enquanto segurava sua espada na frente dela. Se algum morto-vivo passar por Brian e Fred, ela é quem vai lutar. Souta dobrou ligeiramente os joelhos e se lançou em direção ao grupo de mortos-vivos. Vamos, saia! Ele acenou com a espada Vajra para a esquerda e para a direita cortando os corpos dos mortos-vivos como uma manteiga. Ele estava ficando impaciente porque os mortos-vivos continuavam chegando. Abaixe-se! Souta gritou e Fred e Brian olharam para ele. Eles rapidamente se agacharam em resposta às suas palavras. Lua cruzada. Souta executou uma das habilidades da espada Vajra Saia. Sua voz. Uma luz vermelha varreu toda a área e cortou todos os mortos-vivos na frente de Souta. A notificação do sistema continuava tocando em sua cabeça. Uf! Ainda tem mais. Souta respirou fundo e gritou. Ele mais uma vez correu em direção aos mortos-vivos restantes nas costas. Brian e Fred também entraram na luta. Demorou uma dúzia de minutos antes de limpar todos os mortos-vivos nesta área. Os mortos-vivos tinham um número maior do que Souta estimou. No início, apenas 50 mortos-vivos apareceram, mas conforme a luta continuava, os mortos-vivos continuaram aparecendo até chegarem a mais de 100. São muitos mortos-vivos, Fred comentou enquanto olhava para os cadáveres. Souta olhou para as meninas e viu que Jasmine estava cobrindo os olhos de Cluster. Ele abriu a boca e disse, ignore se não tiver estômago para isso. Lumilia assentiu com suas palavras. Vamos indo, Jasmine. O grupo foi mais fundo. Eles encontraram mortos-vivos em seu caminho, mas seu número não era o mesmo de antes. Depois de meia hora de caminhada, Souta e os demais chegaram no meio da masmorra. A área aqui era mais ampla e havia muitos mortos-vivos aqui. Souta, Brian e Fred trabalharam juntos para se livrar de todos os mortos-vivos do local. Levaram 10 minutos para exterminar completamente todos os mortos-vivos. Souta olhou para o seu grupo e viu que eles mostravam sinais de cansaço, por isso os deixou descansar aqui um pouco. Descansem aqui, disse Souta a eles. Ele então caminhou ao redor da área. Lumilia olhou ao redor da área e notou uma enorme porta de metal na lateral. O que há com essa porta? Lumilia perguntou. Souta caminhou até ela e colocou a palma da mão na superfície fria da porta. Atrás dessa porta estava o livro de feitiços que ele queria. Em cima da enorme porta de metal, havia uma linha com uma luz vermelha. Parece uma barra e a luz vermelha era a força que acionava o mecanismo dentro da porta. Brian também caminhou em direção à porta de metal. Ele empurrou a porta com todas as suas forças, mas a porta não se mexeu 1 centímetro. Não consigo abrir. Brian disse e tentou socar a porta. Bang! Seu soco nem mesmo deixou uma marca na porta. Você não seria capaz de abrir a porta de dentro da masmorra facilmente, disse Souta a Brian. Cluster também caminhou em direção à porta e colocou a palma da mão na superfície da porta. Cluster! Jasmine chamou ela, mas Cluster a ignorou. Lumilia e Fred olharam para Cluster com uma expressão curiosa. Souta percebeu que os olhos de Cluster estavam sem vida. Era diferente de sua expressão usual. Parece que alguém estava assumindo o controle de seu corpo e controlando-a. Ele deu um passo para trás e a observou. Ele se perguntou o que ela faria e também estava curioso sobre o segredo que ela estava escondendo. Um círculo mágico apareceu em sua palma.
Então, a barra vermelha acima da porta brilhou intensamente antes que eles ouvissem o som metálico dentro da porta indicando que ela abriu a porta. Clayster de repente perdeu sua consciência. Ela caiu e Brian, que estava ao lado dela, a segurou antes que ela pousasse. Bang! A enorme porta de metal se abriu lentamente e revelou um quarto escuro. O que? Souta ficou chocado ao ver isso. A maneira como ela abriu a porta era diferente do que ele conhecia. Como ela fez isso? Ele tentou se lembrar se havia outra maneira de abrir a porta, mas infelizmente não conseguia pensar em nada. A única maneira de abrir esta porta era preencher a barra vermelha usando os corpos dos mortos-vivos, mas Clayster tinha feito do seu próprio jeito. Como? Souta não tinha nenhuma ideia de como ela fez isso. Ele deu um passo à frente e olhou para Clayster nos braços de Brian. Ele verificou o pulso dela e descobriu que ela estava apenas inconsciente. O que aconteceu, Souta? Brian perguntou a ele enquanto olhava para Clayster com uma pitada de preocupação em seus olhos. Ela está bem. Você não precisa se preocupar com ela. Souta disse a ele. Ele então entrou na sala escura atrás da porta. Ele usou seu feitiço Bola de Fogo para criar luz. A luz da bola de fogo iluminou toda a sala. Souta viu um monte de equipamentos no chão. O grau do equipamento variava de incolor a azul. O que chamou sua atenção foi o baú de aparência normal no fundo da sala. Essa coisa estava escondendo o livro de feitiços que ele queria. Ok, vamos dar uma olhada, disse Souta enquanto dava um passo à frente. Capítulo 64, Ciclope Morto-Vivo. Souta se agachou e colocou as mãos na lateral do baú antes de abri-lo. Dentro do baú, ele viu um livro grosso de cor preta. O livro parecia comum e não tinha nenhum título indicando sobre o que estava escrito nele. O feitiço Luz de Morto-Vivo. Um feitiço no qual ele poderia lançar uma luz negra. Se o alvo for um morto-vivo, eles apenas perderiam sua energia. Mas se não for um morto-vivo, o alvo perderá sua força vital e a força vital irá para o usuário. E se o alvo morresse usando a habilidade, então o alvo se tornaria um morto-vivo. O usuário poderá usar a força vital que coletou para aumentar o dano de seu ataque e defesa. O feitiço só pode ter como alvo uma pessoa por vez. Ele aumentaria conforme o aumento do nível da habilidade. Também não pode ser usado enquanto estiver usando outro feitiço. Souta sorriu olhando para o livro de feitiços em sua mão. Este feitiço era um feitiço de Tier 2. Isso significava que ele não poderia usar seus pontos de habilidade para aprender esta habilidade, pois ele só tinha uma classe de nível baixo. O feitiço de Tier 2 era para aqueles que tinham classe de nível médio e o feitiço Tier 3 era para aqueles que tinham classe de nível alto. Mas Souta não tinha um plano de usar pontos de habilidade para aprender essa habilidade. Ele tentaria aprender manualmente. Depois de aprender o feitiço, ele também tentaria imprimi-lo em sua consciência interna se pudesse, tornando-o um feitiço interno como o resto dos seus feitiços. Souta, o que é isso? Lumilia perguntou por trás. Souta olhou para ela e disse, é um livro de feitiços. É por isso que você veio aqui? Lumilia acenou com a cabeça e perguntou. Não, eu nem sabia que esse feitiço estava aqui em primeiro lugar, Souta respondeu a ela. Ele disse isso porque queria que ela soubesse que ele não tinha ideia do que havia dentro desta sala. Seria suspeito se ele soubesse o que estava dentro de uma porta trancada. Entendo. Qual é o seu motivo? Lumilia acenou com a cabeça e perguntou qual é o objetivo dele neste lugar. Uma maçã verde venenosa podre, respondeu Souta. Como eles já estavam aqui eles descobririam o objetivo dele quando chegassem na sala do chefe, Souta resolveu contar a ela. A verdadeira maçã verde venenosa cresceu aqui? Lumilia perguntou com os olhos arregalados. Ela já ouviu falar da maçã verde venenosa, então ela teve uma ideia sobre ela. Então, algo veio à sua mente.
Podre? Sim, apodreceu por causa da energia negativa dos mortos-vivos que estão guardando a maçã verde venenosa. Essa é a razão pela qual se tornou uma maçã verde venenosa podre. Souta explicou a ela. Que pena, Ilumilia disse enquanto abaixava a cabeça. Ela sabia que o valor da maçã verde venenosa era maior do que a cereja da luz mística, mas como era uma podre o valor tornou-se menor que a cereja. Bem, o cliente ainda quer, então o que eu poderia fazer? Souta encolheu os ombros. Entendo, Ilumilia lembrou que Brian disse que eles vieram para cá por causa da missão. Clap. Souta bateu palmas para chamar a atenção de todos e disse, vocês podem escolher o que quiserem daqui. Não podemos trazer todo esse equipamento, então escolha o que você só quer. Lumilia, Fred e Jusmin apenas ficaram em seus lugares. Eles não estavam interessados em alguns equipamentos de grau azul. Mas Brian era diferente, ele não era um nobre e não tinha dinheiro para comprar seu próprio equipamento. Todo o dinheiro que ele ganhou foi para pagar o instituto. Brian ficou animado quando viu muitos equipamentos no chão. Ele deu a volta para olhar os equipamentos com uma expressão animada. Você pode escolher o que quiser, Brian. Você também pode vender. Souta aconselhou Brian. Ok. Brian assentiu enquanto continuava a verificar cada equipamento no chão. Souta olhou em volta e pegou alguns equipamentos de grau azul. Ele então chamou Yuko e pendurou os equipamentos nas costas dela. Ótimo! Vamos ganhar algumas centenas de moedas de ouro com esses equipamentos. Souta assentiu com uma expressão satisfeita. Souta olhou para suas estatísticas e viu que o seu colhedor de alma só precisava de mais algumas almas antes de poder usar seu efeito novamente. As almas dos monstros, bandidos e mortos-vivos que ele matou antes quase encheram a barra. Só mais um pouco e seus atributos aumentariam mais uma vez. Seus atributos básicos estavam quase equilibrados agora. Seu atributo de força aumentaria mais do que qualquer um de seus atributos porque ele o escolheu quando evoluiu para High-End Goblin. Seus atributos de agilidade e destreza estavam se recuperando por causa do colhedor de alma. E seus atributos de inteligência também estavam aumentando por causa de sua classe. A única coisa que faltava era uma habilidade para aumentar seu atributo de vitalidade. O grupo esperou que Cluster recuperasse sua consciência. Ela acordou 30 minutos depois de abrir a porta. Souta não perguntou como ela conseguiu abrir a porta porque achava que Cluster não fazia ideia disso. Mesmo se ela conhecesse esse lado dela, ela iria se manter em silêncio sobre isso porque ela já tinha escondido o porquê de aquelas pessoas de antes estavam atrás dela. Naturalmente, ela não queria falar sobre isso. Lumilia também não perguntou sobre isso. Já que ela não perguntou sobre, naturalmente Fred e Jusmin não perguntariam também. Brian era diferente. Ele ficou surpreso e elogiou Cluster porque ela conseguiu abrir a porta que ele não conseguia abrir. Ok, vamos agora, Souta disse a eles enquanto olhava para Cluster. Cluster estava ao lado de Jusmin, ainda se sentindo fraca. Parece que ela esgotou suas forças para abrir a porta. Souta então olhou para Jusmin. Você fica ao lado de Cluster. Ele planejava matar rapidamente o chefe, o Ciclope morto-vivo, com este grupo. Ele, Brian, Yuko, Lumilia e Fred iriam atacar o chefe. Ele sabia o quão poderoso era o chefe, então mesmo com este grupo levaria algum tempo. Sim. Eu vou protegê-la. Jusmin assentiu e deu um tapinha na cabeça de Cluster. Boa. Souta acenou com a cabeça. Souta os conduziu para a sala do chefe. Sua jornada não foi tranquila, pois eles encontraram alguns mortos-vivos em seu caminho para a sala do chefe. Uma vez que todos eles estavam lutando, exceto Cluster e Jusmin, eles facilmente eliminaram aqueles mortos-vivos. Meia hora depois, eles chegaram em frente a um amplo espaço. A área da sala do chefe era mais larga do que qualquer outra parte da masmorra aqui. A distância entre o teto e o chão era de 25 metros.
Souta e o resto olharam para dentro e viram um morto-vivo de 5 metros em pé no centro da sala. Este era o chefe desta masmorra, o Ciclope morto-vivo. Ao lado do Ciclope morto-vivo havia uma rocha alta e no topo dela havia uma pequena árvore sem nenhuma folha. Eles viram apenas uma fruta que estava pendurada em um de seus galhos. Então essa é a maçã verde venenosa, e Jusmin disse maravilhado enquanto olhava para a maçã verde. Sim, e ela é o meu objetivo. Souta assentiu e voltou sua atenção para Yuko. Ele se aproximou dela e pegou os equipamentos que estavam pendurados nas costas dela. Ele então os colocou no chão. Ele fez isso para que Yuko pudesse lutar sem restrições. Jusmin, fique fora da luta, disse Lumilia a Jusmin. Sim, jovem senhorita. Jusmin acenou com a cabeça para ela. Você pode ir agora, disse Souta dando tapinhas nas costas de Yuko. Roar. Yuko rugiu e investiu contra o Ciclope morto-vivo. O Ciclope morto-vivo anotou, então ele virou seu corpo e encarou Yuko. Boom! Os dois se enfrentaram causando um som alto que ecoou por toda a sala. Aqui vou eu. Brian cerrou o punho enquanto dobrava os joelhos e avançava em direção ao Ciclope morto-vivo. Lumilia fechou os olhos e juntou sua mana na palma da mão. Ela então lançou um feitiço para o Ciclope morto-vivo. Lâmina de água. Uma lâmina feita de água disparou em direção às costas do Ciclope morto-vivo. Bang! 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 Restrição sombria. Souta também usou seu feitiço para restringir os movimentos do Ciclope morto-vivo. Bang! 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 Fred também atacou quando se juntou a Brian e Yuko na batalha contra o Ciclope morto-vivo. Enquanto Lumilia e Souta os ajudaram usando seus feitiços. Impulso de agilidade. Impulso de força. Souta lançou seu feitiço de apoio em Brian, Fred e Yuko. Ele olhou para eles antes de puxar a espada Vajrasaya em sua cintura. Ele olhou para Lumilia e disse, eu irei me juntar a eles, você pode continuar nos apoiando usando sua magia. Lumilia assentiu e lançou o feitiço bomba de água. Brian, Fred e Yuko se distanciaram do Ciclope morto-vivo e o feitiço de Lumilia explodiu. Boom! Continuem! Gritou Souta. Ele sabia que o Ciclope morto-vivo não morreria tão facilmente. O chefe era um morto-vivo poderoso. Ele possuía o poder para elevar o nível dessa masmorra para um mais alto do que uma masmorra de nível inferior, então ele não morreria facilmente. Eles acenaram para Souta antes de se lançarem no chefe desta masmorra. Capítulo 65 – Lutando contra o Ciclope morto-vivo. Missão iniciada. Batalha com o chefe, derrote o chefe e conquiste a masmorra. Recompensas: 5.000 experiência, 2 pontos de atributos livre e 1 ponto de habilidade. As recompensas dessa missão foram maiores do que as missões anteriores que ele fez na masmorra. Era porque o nível desta masmorra não era inteiramente uma masmorra de nível inferior. Pairava o nível entre as masmorras de nível inferior e intermediário. Eu vou conseguir outros pontos de habilidade que é o que importa. Souta sorriu. Bang! 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 Um som alto ecoou por toda a sala enquanto Yuko trocava golpes com o Ciclope morto-vivo. Yuko estava sendo empurrada para trás pelo poder do Ciclope morto-vivo quando Brian apareceu acima dela e deu um poderoso soco no inimigo. Golpe ardente. O punho flamejante de Brian atingiu o rosto do Ciclope morto-vivo. O Ciclope morto-vivo foi empurrado um pouco para trás por seu soco. Sua voz. O morto-vivo acenou com a mão em direção a Brian, mas Yuko bloqueou para ele. Bang! Obrigado, Yuko. Brian sorriu e lançou botas relâmpago e ponta relampejante. Bang! 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 Fred se moveu para trás dos mortos-vivos e executou sua própria arte de combate. Golpe ondulante.
A energia branca revestiu sua espada antes que ele a golpeasse nas costas do ciclope morto-vivo. Puti! Um grande corte apareceu nas costas do morto-vivo. O morto-vivo sentiu o poder do golpe, então ele se virou e deu um chute em Fred. Fred percebeu, então ele reagiu rapidamente movendo o corpo para o lado. Ele evitou o chute e lançou um contra-ataque. Golpe ondulante. Ele cortou o pé do ciclope morto-vivo. Puti! De repente, o ciclope morto-vivo rugiu com uma voz muito alta. O rugido sacudiu toda a área. Roar! Brian e Fred taparam os ouvidos quando os dois deram um passo para trás. Droga, é muito forte! Brian olhou para o ciclope morto-vivo com ansiedade em seus olhos. Deixe-me tentar por um segundo. Souta olhou para Brian ao ouvir essas palavras. Ele acenou com a cabeça e chamou Yuko. Fique para trás, deixe Brian segurar o morto-vivo por um tempo. Você tem certeza? Fred foi ao lado de Souta e perguntou. Souta apenas acenou com a cabeça enquanto olhava para o ciclope morto-vivo. O ciclope morto-vivo começou a emitir uma estranha energia negra. Era de cor preta e todos podiam ver a energia com seus próprios olhos. Em seguida, reuniu a energia em seu olho. Ele formou uma bola de energia negra e foi ficando mais forte a cada segundo. Boom! A energia negra disparou um raio na direção deles. Abaixem-se! Souta disse enquanto empurrava Fred para evitar o raio negro a todo custo. Brian também saltou para se esquivar do feixe. Lumilia levou Jasmine e Cluster com ela. Boom! Uma forte explosão que abalou toda a sala ocorreu. Fumaça espessa e poeira cobriram a área da explosão. Alguns dos cristais do teto começaram a cair. Parece que o lugar inteiro estava para desmoronar. Souta sabia que este lugar não iria desmoronar com apenas um ataque daquele nível. Este lugar foi construído para conter o chefe aqui, então poderia aguentar até o golpe mais forte que o chefe pudesse dar. Que poder! Fred exclamou olhando para a explosão. Barreira de água. Lumilia lançou uma barreira para proteger Cluster e Jasmine dos destroços. Droga, que forte! Brian investiu contra o ciclope morto-vivo sem hesitação. Ele saltou no ar e apontou a palma da mão para o morto-vivo. Choque do trovão. Ponta relampejante. Chama brilhante. Brian lançou seus feitiços de ataque no ciclope morto-vivo. Chamas e relâmpagos apareceram um após o outro, parecia que iria devorar o chefe. O ciclope morto-vivo ignorou o dano que sofreu e atacou Brian. Ele lançou uma enxurrada de socos em sua direção. Bang! 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 Brian evitou rapidamente todos os socos dos mortos-vivos com sua velocidade. Ele cerrou o punho com força e saltou em direção ao rosto do ciclope morto-vivo. Sua voz. Brian sorriu e lançou um poderoso feitiço rajada flamejante. Boom! Uau! Isso tem muito poder! Souta exclamou olhando para a demonstração de poder de Brian. Pensar que Brian detinha tanto poder era algo que ele não esperava. Souta diria que Brian com mana e feitiços foi 5 vezes mais forte que o Brian no torneio. Souta balançou a cabeça e disse, mas agora chega, vamos. Ele deu um tapinha em Yuko e a deixou entrar na luta. De repente, Lumilia gritou por trás. Volte para trás. Brian ouviu a voz dela, então ele se afastou do ciclope morto-vivo. Yuko, que acabou de entrar na luta, foi forçada a recuar. Serpente de água. Uma enorme serpente feita de água se formou atrás de Lumilia. Lumilia apontou os dedos para o ciclope morto-vivo e controlou a serpente para atacar o morto-vivo. Sua voz. A velocidade da serpente era alta, pois ela chegou rapidamente no ciclope morto-vivo. A serpente se moveu para cima antes de descer e colidir no rosto do morto-vivo. Boom! Em seguida,
Bomba de água. Lâmina de água. Lumilia mostrou seus feitiços poderosos. O poder de seus feitiços podia ser comparado aos feitiços de Brian. Ela então se agachou e colocou a palma das mãos no chão. Grande estaca de gelo. Uma estaca feita de gelo explodiu do chão. A área de efeito desta habilidade poderia cobrir todo o espaço desta sala, mas ela não o fez porque tinha seus companheiros aqui. A estaca perfurou o enorme corpo do ciclope morto-vivo. Uau! Seu feitiço é loucamente forte também, representante de classe. Brian exclamou em voz alta. Boom! De repente, a estaca foi quebrada como um vidro frágil. Todos eles focaram sua visão no ciclope morto-vivo. O ciclope morto-vivo estava liberando uma aura muito poderosa agora. A aura causou ondulações no ar. O corpo do ciclope morto-vivo se expandiu e ficou com 7 metros de altura. Seus olhos ficaram vermelhos e veias vermelhas começaram a surgir ao redor de seu corpo. O que é isso? Jasmine olhou para o ciclope morto-vivo. Ela estava preocupada com quem estava lutando contra esse monstro. Ainda tem muito poder. Fred exclamou enquanto cobria os olhos com a mão. TCH. Forte. Brian estalou a língua quando viu que o ciclope morto-vivo ainda detinha um poder que não estava em suas expectativas. Lumilia apenas olhou para o morto-vivo enquanto mordia os lábios inferiores. Solta sabia o que era. É a habilidade modo Berserk do ciclope morto-vivo. Ela seria ativada quando sua vida caísse para um quarto. É a nossa vez, Yuko. Solta gritou e acenou com a espada. Roar! Yuko rugiu e avançou contra o ciclope morto-vivo em resposta às suas palavras. Solta seguiu atrás de Yuko e usou corrida para aumentar sua velocidade. Ele também usou impulso de agilidade e impulso de força em si mesmo. Sua voz. Ele saltou sobre Yuko e olhou para o ciclope morto-vivo. Ele mirou sua espada no ciclope morto-vivo e executou a apunhalar consecutivamente. Bang! 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 O ciclope morto-vivo sentiu o poder de seu ataque, então voltou sua atenção para ele. Ele balançou seu braço enorme em sua direção. Solta sorriu maliciosamente enquanto segurava sua espada com força. Ele então executou a habilidade da espada Vajrasaya. Lua cruzada. A luz vermelha da espada Vajra e a enorme mão do ciclope morto-vivo colidiram. Boom! O sangue jorrou da mão do ciclope morto-vivo. A carne da sua mão lentamente se desfez sob o poder da espada Vajra. Solta então girou seu corpo no ar e brandiu sua espada. Puti! A enorme mão do ciclope morto-vivo caiu no chão com um forte som de otudo. Neste momento, Yuko chegou na frente do morto-vivo. Ela aumentou sua velocidade e o atacou. Bang! Ela então ergueu ambas as patas e esmagou o ciclope morto-vivo. Bang! 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 Yuko viu que seu ataque não estava causando nenhum dano ao ciclope morto-vivo, então ela abriu a boca e uma bola de fogo se formou. Grito ardente. Uma chama varreu toda a área e quase atingiu Solta. Solta ficou chocado ao ver isso. Foi a primeira vez que viu Yuko usar sua habilidade de peculiaridade. Ele sorriu e disse, boa menina, Yuko. Continue assim. Depois de alguns momentos, Yuko parou sua habilidade de peculiaridade. Solta viu que a área estava queimada e o ciclope morto-vivo ainda estava se movendo. Embora estivesse se movendo, Solta sabia que cairia a qualquer momento. Ele correu para lá e acenou com a espada como um louco. Slice. Slash. Ele só parou quando ouviu a notificação em sua mente. Você recebeu 1891 experiência ao derrotar o ciclope morto-vivo. Parabéns por completar a missão Batalha com o Chefe. Você recebeu 5.000 experiência. Você recebeu 2 pontos de atributos livre.
Você recebeu um ponto de habilidade. Está feito, Solta disse enquanto o ciclope morto-vivo caía no chão. Ele verificou o sistema antes de subir na rocha alta. Ele pegou a maçã verde venenosa podre e a colocou dentro de um recipiente. Essa é uma missão cumprida, disse Brian enquanto caminhava em direção a Solta. Sim, obrigado. Solta assentiu e agradeceu. Ele colocou o recipiente dentro de sua bolsa. Espero que você não esqueça o que prometeu a uma jovem senhorita, disse Fred ao lado. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Solta sorriu para ele. Ele não abandonaria uma missão que lhe daria 5 pontos de habilidade. A Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novels em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.